De Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todas, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica e também no canal AC Católica, onde esse vídeo também será postado. Bem, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui mais uma vez falar sobre o opúsculo de La Salette de 1879. Aquele opúsculo que fala que Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Esse opúsculo que é muito divulgado aí pelos católicos como se fosse uma revelação mariana, muitos católicos divulgam como se fosse realmente uma revelação mariana. Mas na verdade ele foi condenado pela igreja. Por que eu resolvi falar isso aqui de novo, né? Porque eu já falei disso aqui outras vezes no meu canal, né? Porque ainda tem católicos que não admitem, seja por ignorância, seja por desonestidade, mas não admitem que esse opúsculo foi condenado pela igreja, né? Não admitem que as versões das revelações da Salete que a igreja aprovou são outras e não esse opúsculo. Esse é o caso, por exemplo, de um cidadão que apareceu nos comentários de uma live minha. Uma live que eu fiz no dia 28 de setembro do ano passado sobre o opúsculo de La Salete, esse opúsculo condenado. Eu mostrei a condenação, mostrei os problemas desse opúsculo, os erros, né? Enfim. E na semana passada, semana anterior à semana que eu estou postando esse vídeo, se não me engano, acho que na quinta-feira ou na sexta, não me recordo o dia exato, esse cidadão deixou 2 comentários nessa live, né? Me criticando, questionando algumas coisas que eu falei na live. Quer dizer, ele deixou esses comentários me criticando, me questionando, numa live que eu fiz sobre o opúsculo condenado. Então dá para ver que se trata de um defensor do opúsculo condenado, né? Então, eu vou mostrar aqui os comentários do cidadão, né? Eu cobri a identidade do cidadão, porque meu objetivo aqui não é falar da pessoa do cidadão, não é expor ele, não é atacar a pessoa dele. É apenas mostrar os comentários que ele deixou e mostrar o equívoco desses comentários, né? Tá aqui o primeiro comentário. Ele colocou o seguinte: qual é o erro doutrinal do chamado segredo de La Salette? Perceba que ele coloca segredo de La Salette no singular. Quer dizer, então, para ele, só existe uma versão das revelações de La Salette. E ele pergunta isso porque na minha live, eu falei sobre o opúsculo condenado. Eu mostrei os vários erros doutrinais, os vários problemas desse opúsculo. E eu falei que esse opúsculo foi condenado e tal. Então, por isso ele me pergunta sobre qual é o erro doutrinal da mensagem de La Salette, do segredo de La Salette. Ou seja, ele está perguntando se prende ao opúsculo. Então, ele é o defensor do opúsculo, né? É, e para ele fazer uma pergunta dessa, bom, ele não deve ter assistido a minha live, né? Porque na minha live eu mostrei os problemas desse opúsculo. Mas, enfim, aí eu respondi para ele, né? As versões aprovadas em 1851 não têm nenhum erro doutrinal, já que foram aprovadas pela igreja, né? Em pela igreja. Mas o opúsculo de 1879 foi condenado pela igreja em 1923. Já é mais que suficiente para sabermos que não é de acordo com a doutrina católica. Porque se fosse, a igreja não teria condenado. A afirmação de que Roma perderá a fé, por exemplo, é um erro doutrinal, porque profetiza a apostasia da igreja, coisa que não pode jamais acontecer, porque Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Então, eu expliquei, né? A igreja aprovou de La Salette não é esse opúsculo. A igreja aprovou as versões de 1851, a versão do Maximin e a primeira versão da Melanie. Essas foram aprovadas e não tem nenhum erro doutrinal. Se tivesse erro doutrinal, a igreja não teria aprovado, né? Então, nessas duas versões, o católico pode acreditar. Só que o opúsculo de 1879 foi condenado pela igreja. Se foi condenado, então, é porque tem erro doutrinal. Se não tivesse, a igreja não condenaria, né? E se foi condenado, o católico não pode acreditar nesse opúsculo. E um erro doutrinal que eu citei aqui como exemplo é essa profecia de que Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. É uma profecia de uma apostasia da igreja, né? Pega um opúsculo trazendo profecias sobre o futuro da igreja. E nessas profecias está lá que Roma vai perder a fé e se tornar sede do anticristo. Isso aqui é uma profecia de apostasia da igreja. É uma heresia. Isso aqui vai contra as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Roma perder a fé, a igreja apostatar da fé, Roma virá sede do anticristo, né? Cara, vai ser as portas do inferno prevalecendo sobre a igreja, né? Então, esse foi o primeiro comentário do cidadão. Agora eu vou colocar aqui o segundo comentário dele. Aqui, ele colocou o seguinte: não é suposta, pois foi aprovada pela igreja, reconhecida como digna de fé. Acho que ele colocou isso porque eu devo ter falado, não me lembro se eu falei exatamente, mas eu devo ter falado, tratado o opúsculo condenado como suposta revelação mariana, né? É uma suposta, não é revelação mariana, né?
Aí continua. A mensagem não tem nada de importante. Bom, eu não me lembro se na minha live eu falei que o opúsculo, a mensagem de La Salete, não tem nada de importante. Eu falei que tem 3 versões, a igreja aprovou as 2 primeiras versões, de 1851, e condenou a versão de 1879. Mostrei os erros da versão de 1879. 1879. E eu falei que eu, particularmente, não acredito em nenhuma das 3 versões, né. Mas não me recordo de ter falado que não tem nada de importante nessas mensagens, pelo menos nas aprovadas, né. Ele pergunta: "Que católico é você?". Bom, perceba que ele fala a mensagem no singular, novamente ele demonstra que para ele só tem uma versão das Revelações de La Salette. Aí não é só uma versão. E ele acha que essa única versão foi aprovada pela igreja. E para ele, essa única versão é o Opúsculo Condenado, porque ele está comentando isso numa live que eu fiz sobre o Opúsculo Condenado, né, tratando, né, e tratando a revelação de La Salette como uma coisa única, se tivesse só uma versão, então para ele esse é o Opúsculo, a única versão de La Salette. Aí eu respondi: "A aparição de La Salette e as 2 versões publicadas em 1851 foram sim aprovadas pela igreja, mas o Opúsculo de 1879 foi condenado pela igreja, foi condenado em 1923. Saiba diferenciar a aparição e suas revelações, você parece colocar tudo no mesmo balaio, então ele parece confundir as coisas. Eu estou explicando, eu expliquei que são coisas diferentes, uma coisa é a aparição, que aconteceu em 1846, a igreja aprovou em 1851, outra coisa, são as 2 versões publicadas em 1851, a versão do vidente Maximinha e a primeira versão da vidente Melanie. Essas 2 versões foram aprovadas pela igreja. Então, na aparição nessas 2 versões, o católico pode acreditar. E outra coisa diferente é o Opúsculo de La Salette de 1879. Esse opúsculo foi condenado pela igreja. Então, nesse opúsculo, o católico não pode acreditar. Então, são coisas distintas. A aparição, as 2 versões aprovadas e o opúsculo condenado. São 3 coisas distintas. Não pode colocar tudo, não se pode colocar tudo no mesmo balaio, né. Então, esses aqui são os comentários do cidadão. Agora eu vou compartilhar aqui na tela o material que eu tenho sobre La Salete para explicar sobre a condenação, né. Então tá aqui. Esse aqui é o texto em português, uma tradução em português, do decreto da quarta-feira, 9 de maio de 1923, decreto do Santo Ofício, 4 de maio de 1923, né, decreto do Santo Ofício condenando o opúsculo de La Salette. Tem uma tradução em português que eu tirei do artigo do Cris Macabeus, do canal Hora do Macabeus, o artigo Segredos de La Salette Fake News. E diz assim: "Na Assembleia Geral da Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, responsáveis por salvaguardar a fé e os costumes, ou seja, a fé e a moral, né, proscreveram e condenaram o opúsculo A Aparição da Santíssima Virgem sob a montanha de La Salette, no sábado de 19 de setembro de 1845", aqui tem um erro de digitação em relação à data da aparição, que na verdade foi em 1846, não 1845 como está aqui. Mas isso não vai afetar em nada a condenação da igreja, né. Simples reimpressão do texto integral publicado por Melanie, etc. Sociedade de Santo Agostinho, Paris, Roma, Bruges, 1922. Mandando que a esse desrespeito, que se apresse em retirar das mãos dos fiéis exemplares do opúsculo condenado. E no mesmo dia, o Santíssimo Padre, pela divina providência, Papa Pio XI, na Assembleia, na acostumada audiência dada ao reverendíssimo assessor do Santo Ofício, aprovou a decisão dos eminentíssimos cardeais que foi relatada. Então, esse aqui é decreto, né? É, ele condena o opúsculo, intitulado A Aparição da Santíssima Virgem sob a Montanha de La Salette. Ou seja, um opúsculo com revelações atribuídas a essa aparição. Mas como a gente pode ter certeza que esse opúsculo que fala aqui é justamente a versão de 1879? Por 2 razões. Primeiro que não pode ser nenhuma das 2 versões de 1851, porque primeiro a igreja aprovou essas versões. A igreja não iria condenar depois do que ela mesma aprovou, né. Então, se não é as versões de não é nenhuma das versões de 1851, só pode ser a de 1879. Segundo, o texto fala que é um opúsculo. O que que é um opúsculo? É um livreto de poucas páginas, então tem no mínimo mais de uma página. Por isso, novamente, não pode ser as versões de 1851, porque elas são muito curtas. Dão o quê? Meia página. Meia página. Então, ele não tem conteúdo para um opúsculo. Agora, se você pegar a versão de 1879, ela é bem mais comprida. Ela tem muito conteúdo, e ela sim tem conteúdo para um opúsculo, um livro bem pequeno, de algumas poucas páginas. Então, está falando da versão de 1879, está aqui, condenado pela igreja, né.
Esse decreto está disponível na ata apostólica do Vaticano, no ano de 1923. Essa ata apostólica está disponível em PDF no site do Vaticano. Vou deixar o link na descrição para quem quiser consultar. Vou deixar também o link do artigo do Crisma Cabelo sobre La Salette, para quem quiser ler, né? Aqui está o print. Esse print eu tirei do artigo do Cris, né? O print das páginas do decreto, do, das páginas da ata apostólica que tem um decreto sobre o opúsculo de La Salette. Páginas 287 e 278. Se abrir o PDF e ir para essas páginas, você já vai achar esse decreto. Ou então, se você der Ctrl F e digitar La Salette, também já vai cair direto no decreto. Tudo aqui, né? Decreto, quarta-feira, 4 de maio de 1923, está escrito em latim aqui, né? Tá aqui, vai falar do opúsculo, nome, o título do opúsculo é em francês, né? Tal, tal, tal. Enfim, tudo aqui. Então, ele foi condenado em 1923. Nesse mesmo ano que foi condenado, ele foi colocado no índice de livros proibidos. O que é o índice? O índice era uma lista que a igreja tinha de livros cuja leitura a igreja proibia os católicos. Por quê? Porque eram livros que a igreja considerava que eram perigosos à fé católica, porque teriam conteúdos contrários à doutrina, né? O índice esteve em vigor até o ano de 1966, né? Em 1923, o opúsculo de La Salette de 1879 foi colocado no índice. Esse aqui é um print que eu tirei de um arquivo em PDF que eu achei na internet, que tem uma lista dos livros que foram colocados no índice, né, até 1948. Está aqui, ó, Opúsculo de La Salette, está aqui em francês. A aparição da Santa Virgem de La Salette, em 1923. Eu não me recordo exatamente qual página do PDF está isso, mas se abrir o PDF, dou um Ctrl F, digitar lá, Salete, vai cair direto aqui, né? Vou deixar na descrição um link para você ter acesso a esse PDF, né? Como falei, o Index foi abolido em 1966, né? Só que a gente precisa entender que essa abolição não retirou a condenação do opúsculo, né? O opúsculo continuou condenado. A abolição do índex não significa uma retirada da condenação. Não significa que os livros que estavam no índex após a abolição agora não são mais livros perigosos para a fé católica. Mas não são mais tidos como perigosos para a fé católica, não são mais contrários à doutrina, não são mais condenados. Tem nada a ver. Primeiro, mesmo com a abolição, é óbvio que ele continua sendo livro contra a doutrina, continua sendo livros perigosos para a fé católica. Por quê? Porque se esses livros foram colocados lá porque tinham conteúdos heréticos, conteúdos contrários à doutrina, mesmo depois da abolição do índex, eles continuam tendo conteúdos contrários à doutrina. Por quê? Porque o conteúdo desses livros não mudou e a doutrina da igreja também não mudou, né? Então, continuam sendo conteúdos contrários à doutrina. Em 1966, quando esse opúsculo quando o índex foi abolido, houve essa dúvida entre alguns católicos do que significaria essa abolição do índex. Então, a Congregação para a Doutrina da Fé, né, que é a mesma congregação do Santo Ofício que condenou o opúsculo, né, em 1923, só que só passou a chamar Doutrina da Fé em 1965. A Congregação para a Doutrina da Fé, ela emitiu uma notificação sobre a situação do índice de livros proibidos. Eu vou ler aqui um trecho. Vou deixar na descrição o link para acessar essa notificação, esse documento. É um documento curto, ele é rapidinho, mas eu coloquei aqui só o primeiro parágrafo, que é o que nos interessa. E diz assim: depois da publicação da Carta Apostólica Integra Servandi, como moto próprio em 7 de dezembro de 1965, chegaram a Santa Sé insistentes perguntas sobre a situação do índice de livros proibidos, utilizado pela Igreja até agora para defender a integridade da fé e dos costumes, a moral, né? Em cumprimento do mandato divino. Para responder a tais perguntas, esta Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, depois de discorrer com o Santo Padre, na época era o Papa Paulo VI, declara que o índice conserva sua função moral enquanto adverte a consciência dos fiéis por exigir o direito que, por exigir o direito natural, abstém-se de ler aqueles escritos que possam prejudicar a fé e os costumes. Em tempo, declara que tal índice não tem valor de lei eclesiástica com as censuras que acompanhavam. Então, o que está dizendo aqui? Com a abolição do índice, ele não tem mais valor de lei eclesiástica. Ou seja, não existe mais censura, pena canônica para quem lê algum livro que estava no índice. Quando o índice estava em vigor, era crime canônico você ler algum livro que estava no índice. Ou seja, isso quer dizer que se você fosse pego lendo algum livro que estava no índice, você era punido com uma pena canônica. Agora, com a abolição do índice, isso não existe mais. Porém, o documento continua dizendo, ele diz que o índice conserva a sua força moral enquanto adverte a consciência dos fiéis, né, que se abstém de ler aqueles conteúdos, aqueles escritos que possam prejudicar a fé e os bons costumes. Ou seja, ele continua
tendo sua força moral, porque ele continua tendo valor como um instrumento que como uma indicação de que aqueles livros que estavam lá são livros perigosos para a fé católica, entendeu? Ele continua tendo valor nesse sentido, de indicar que aqueles livros que estavam no índex são livros perigosos para a fé católica, são livros contra a doutrina e por isso os católicos não devem ler. Nesse sentido, ele conserva sua força moral, porque ele mantém porque ele continua com esse papel de informar que livros lá, aqueles livros que estavam no índex continuam tendo conteúdo contrário à doutrina. Ou seja, a abolição do índex não retirou a condenação. Não retirou daqueles livros o status de livros contrários à doutrina, entendeu? Livros perigosos à fé católica, não retira isso. Então, o opúsculo foi condenado por causa do índex, o opúsculo de La Salette de 1879. Esse opúsculo ficou no índex até ele ser abolido, ele nunca foi tirado do índex. E em 66, com a abolição do índex, o que isso significa? Que agora não existe mais nenhuma pena canônica. O católico pode ler o opúsculo, pode ter conhecimento do conteúdo do opúsculo sem problema, mas ele continua sendo condenado. Continua sendo conteúdo perigoso para a fé católica. Isso não mudou, entendeu? Não mudou. Continua sendo condenado. A condenação do opúsculo nunca foi retirada. Continua condenado até hoje. Né? Para reforçar o significado, o valor e a importância dessa condenação, eu vou trazer mais um outro documento, um documento da época do Papa São Pio X. Né? Decreto Lamentabile Sine Exito. É um decreto da Congregação da Inquisição Romana Universal, que é a mesma atual Congregação para a Doutrina da Fé, só que na época tinha outro nome, né? Esse documento, se não me engano, acho que é de 1904, não coloquei a data aqui, mas acho que é de 1904. E na época chamava, que hoje é a Doutrina da Fé, na época chamava Inquisição Romana Universal. Em 1908 passou a chamar Santo Ofício, e em 1965 passou a ter o nome que tem hoje, né? Doutrina da Fé. Pois bem, esse decreto, lamentável, ele foi feito para condenar uma série de erros doutrinais, erros teológicos que estavam circulando na igreja naquela época. Então, eu vou ler aqui a introdução e as teses condenadas 7 e 8 desse decreto. E diz o seguinte: ó, com êxito verdadeiramente lamentável, a nossa idade, desmandando-se no indagar as asas supremas das coisas, vai não raras vezes atrás de novidades, né, por tal forma que deixa de parte o que é como herança no gênero humano, para se precipitar em erros gravíssimos. Para impedir que esses erros, que todos os dias se vão difundindo entre os fiéis, criem raízes em seus corações, corrompam a sinceridade da sua fé, aprove a nosso Santíssimo Padre, por divina providência, Papa Pio X, né, é, que por ofício dessa Sagrada Inquisição Romana Universal fossem notados e condenados, né, os principais dentre esses erros. Por isso, depois de diligentíssimo exame e do parecer prévio dos reverendos senhores consultores, os eminentíssimos reverendíssimos senhores cardeais, inquisidores gerais em matéria de fé e de costumes, julgaram que deviam ser condenadas e proscritas como de fato ficam condenadas e proscritas nas seguintes proposições. Ele vai ele está dizendo, as proposições que vão ser elencadas aí estão condenadas. E eu vou ler aqui as proposições 7 e 8. Se essas proposições são condenadas, quer dizer que para a igreja isso aqui é falso. Né? O que elas dizem é falso. Logo, para a igreja, o oposto disso é verdade. Né? E diz o seguinte, proposição condenada número 7. A igreja, quando proscreve erros, não pode, de maneira nenhuma, exigir que os fiéis aceitem seus juízos com sentimento interno. Ou seja, é falso que as condenações da igreja não exigem sentimento interno dos fiéis. Se isso é falso, quer dizer que para a igreja o oposto disso é verdade. Então, para a igreja é verdade que, sim, as condenações da igreja exigem um sentimento interno dos fiéis. O que significa isso? Significa que a igreja condenou, o católico tem que verdadeiramente concordar com essa condenação. Ele não pode ficar contra, ele é, não pode ser uma. Ele tem que concordar de verdade. Não pode ser só da boca para fora, né? Ou seja, ele tem que reconhecer que a igreja condenou e tem que agir de acordo com isso. Não basta só falar a igreja condenou, não, mas ele tem que agir de acordo. Quer dizer, se a igreja condenou, ele não vai divulgar o que a igreja condenou. Não vai seguir o que a igreja condenou. Não vai ficar defendendo o que a igreja condenou, como social correto. A proposição condenada número 8 vai dizer o seguinte: devem ser considerados imunes de toda culpa os que, em nenhum caso, fazem das condenações preferidas pela Sagrada Congregação do Índice ou pelas outras sagradas congregações romanas. Então, ou seja, é falso para a igreja que não tem nenhuma culpa, aqueles que não fazem nenhum caso das condenações preferidas pelas congregações do Vaticano.
Quer dizer, não tem nenhuma culpa aqueles que não ligam para essas condenações, não respeitam, não obedecem a essas condenações. Se isso aqui é falso, então quer dizer que para a igreja o oposto disso é verdade. Então, para a igreja é verdade que, sim, aqueles que não respeitam as condenações do Vaticano, né, as condenações das congregações do Vaticano, que não obedecem essas condenações, não agem de acordo com elas, não fazem caso dessas condenações, sim, tem culpa, cometem pecado de desobediência para com a igreja. Então, disso nós podemos concluir que, uma vez que o opúsculo de La Salette de 1879 foi condenado pela igreja, o católico tem que agir de acordo com essa condenação. Ou seja, se ele foi condenado, o católico não pode seguir esse opúsculo como revelação mariana. Não pode defender que isso veio de Maria, muito menos ficar divulgando isso como algo revelado por Nossa Senhora. Maria não pode. E se o católico fizer qualquer coisa desse tipo, né? Se o opúsculo for condenado e o católico segue como revelação mariana, defende que isso veio de Maria, divulga como algo que Maria revelou, ele comete pecado, ele está em desobediência com a igreja. E se ele faz isso sabendo que o opúsculo foi condenado, o pecado é mais grave ainda, né? Se ele tem consciência que foi condenado, é mais grave ainda, né? Então, acho que está bem claro, né? O opúsculo foi condenado. O católico tem que aceitar, entendeu? O católico tem que agir de acordo com essa condenação. Não pode seguir seu opúsculo, não pode defender seu opúsculo como revelação mariana e nem divulgar como revelação mariana. Não é revelação mariana. O católico está proibido de acreditar nesse opúsculo. De acreditar, seguir, defender, divulgar. Enfim, então é isso que eu queria falar aqui hoje. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sino das notificações se não tiver ativado. Me segue no Instagram se ainda não me segue. @MSFcatólica. Vou deixar o link na descrição. Segue também o Simplício do canal Bate-Papo Católico no Instagram. @Simplício Gonçalves Gomes. Eu vou deixar o link na descrição. Né? Se inscreva no canal AC Católica se ainda não for inscrito. Né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo no AC Católica. Aí você acessa lá, você vai acessa o canal e se inscreve se não for inscrito. Ativa o sino das notificações lá se não tiver ativado. Né? Se não tiver ativado. Deixe seu like nos vídeos lá, divulgue o canal da AC Católica. Segue a página da AC Católica no Facebook, AC Católica. Eu vou deixar o link na descrição. Se inscreva também nos outros canais católicos, nos outros canais católicos, né? Tem o canal Bate-Papo Católico do Simplício, do Pedro Henrique, canal Universo Católico, do Carlos André Perim, canal Informação Católica do Matheus Toledo, tem o canal Hora do Macabeus, do Cris Macabeus, canal do Robson 2.0 do Robson, canal Escatologia Preterista, né? É o novo canal do Cris do Robson, que junto com os canais Hora do Macabeus e canal do Robson 2.0, é um excelente canal para quem quiser entender o Apocalipse a partir de uma visão racional. Canal Missionário Daniel Silveira, canal do Pregador dos Duarte, comentários bíblicos católicos, estudos da doutrina católica. Tem o canal do Cláudio Campos, que leva o nome dele, canal Diácono João Victor Mariano, canal Catolicismo Blindado, que é o canal do professor Eduardo Faria, e vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, tem lá todas as minhas indicações de canais católicos. Então é isso. Paz bem a todos. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Fico por aqui. Até a próxima e tchau.